O tema de hoje é A Oração Tem Poder, baseado em Atos 12, de 1 a 12. Nessa ocasião, o rei Herodes prendeu alguns que pertenciam à igreja com a intenção de maltratá-los e mandou matar à espada Tiago, irmão de João. Vendo que isso agradava aos judeus, prosseguiu prendendo também Pedro durante a festa dos pães sem fermento. Tendo-o prendido, lançou-o no cárcere, entregando-o para ser guardado por 4 escoltas de 4 soldados cada uma. Herodes pretendia submetê-lo a julgamento público depois da Páscoa. Pedro, então, ficou detido na prisão, mas a igreja orava intensamente a Deus por ele. Na noite anterior ao dia em que Herodes iria submetê-lo a julgamento, Pedro estava dormindo entre 2 soldados, preso com 2 algemas, e sentinelas montavam guarda à entrada do cárcere. Repentinamente, apareceu um anjo do Senhor, e uma luz brilhou na cela. Ele tocou no lado de Pedro e o acordou. "Depressa, levante-se", disse ele. Então as algemas caíram dos punhos de Pedro. O anjo lhe disse: "Vista-se e calce as sandálias." E Pedro assim fez. Disse-lhe ainda o anjo: "Ponha a capa e siga-me." E saindo, Pedro o seguiu. Não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo, tudo lhe parecia uma visão. Passaram a primeira e a segunda guarda, e chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade. Este se abriu por si mesmo para eles, e passaram. Tendo saído, caminharam ao longo de uma rua, e de repente o anjo o deixou. Então Pedro caiu em si e disse: "Agora sei, sem nenhuma dúvida, que o Senhor enviou o seu anjo e me libertou das mãos de Herodes e de tudo o que o povo judeu esperava." Percebendo isso, ele se dirigiu à casa de Maria, mãe de João, também chamado Marcos, onde muita gente se havia reunido e estava orando. Após a ascensão de Jesus, quando os discípulos começaram a exercer um ministério de pregação cheio de sinais e maravilhas sendo feitos por eles, muita oposição se levantou. Os cristãos estavam sendo perseguidos pela fé que tinham em Jesus Cristo, um homem que também havia sido muito perseguido. Herodes prendeu diversos cristãos e chegou ao ponto de matar Tiago, irmão de João, um dos discípulos de Jesus. Segundo a história, Tiago foi o primeiro dos discípulos a ser martirizado pelo nome do Senhor e o único que tem esse martírio registrado na Bíblia. É bem provável que o apóstolo Pedro teria sido o segundo, caso o plano de Herodes tivesse se concretizado, é claro. Quando Jesus voltou aos céus, a igreja ficou sob a liderança dos apóstolos, homens que caminharam com o Mestre. A igreja ainda nem havia superado a falta de Jesus quando começou a lidar com a perseguição e sentir a ameaça de perder seus líderes restantes também. Mas a soberania de Deus se mostra nisso. Em momentos como esse de incertezas, preocupações e medos, é que nós aprendemos a colocar nossas esperanças em Deus. Foi isso que a igreja primitiva fez. A Bíblia nos afirma que eles oravam incessantemente por Pedro e isso abriu o caminho para o agir de Deus. Um anjo foi enviado até a prisão onde o apóstolo estava. As correntes não puderam o segurar, os guardas não puderam o deter e os portões não puderam o prender mais. O impossível aconteceu. Deus fez questão de trazer a libertação de Pedro de maneira sobrenatural. Meu irmão, existe algo ruim acontecendo em sua vida? Algo que tem te trazido medos e incertezas? Coloque sua confiança e toda a sua esperança em Deus. E essa fase difícil seja uma fase de muito crescimento e aprofundamento da sua fé. Ore incessantemente, clame constantemente e creia que Deus pode cuidar de tudo. Ele pode fazer o impossível de maneira sobrenatural.
Obrigado pelo teu amor e pelo livre acesso que temos a ti. Obrigado por nos permitir falar com o Senhor e colocar diante de ti todas as nossas necessidades. Hoje, clamo para que o Senhor aumente a minha fé. Clamo para que me ajude a colocar toda a minha confiança em ti e peço para que, assim como os primeiros cristãos, eu também possa experimentar o poder da oração. Venha ao meu encontro, Pai. Em nome de Jesus. Amém.